Olá malta, bom dia! O vídeo de hoje vai ser quanto tempo necessita realmente para aprender uma língua. Então, recentemente comecei a estudar árabe e também estou tentando aprender português porque estou a viver em Portugal. Como eu estive a buscar vídeos no YouTube e noutras redes sociais de dicas para aprender idiomas, conselhos, vídeos de gramática, podcasts em outras línguas, eu estive também a receber muitas recomendações das plataformas sociais. Uma das mais surpreendentes é que há como uma tendência a fazer vídeos de como aprender idiomas muito rápido. Então, tens vídeos de como aprender italiano em 15 dias ou como conseguir ser totalmente fluente em francês em 4 meses. Obviamente, quanto tempo leva a uma pessoa a aprender verdadeiramente um idioma depende de muitos fatores, não? Então, este vídeo eu quero falar um bocadinho sobre o tema porque penso é sempre muito interessante. Também podemos fazer uma reflexão juntos depois nos comentários. Eu tenho uma lista em algum lugar. Eu fiz uma pequena lista das ideias principais que eu queria falar porque eu estive a reflexionar sobre este tema e penso temos muitos fatores que estão a influenciar quanto tempo tardamos em aprender uma linguagem. Em primeiro lugar, porque todos somos diferentes, não? Eu estava a falar uma vez com um psiquiatra sobre a neurodivergência e outros temas relacionados. Ela me disse que uma das questões principais é que nós sabemos que é um cérebro estándar. Então, tendo em conta que todos somos um bocadinho diferentes, pois há gente que tarda mais tempo, gente que tarda menos. Sempre temos que ter em conta que simplesmente há gente que tem talento para as línguas, por uma razão ou por outra, por a natureza, ou pelo seu desenvolvimento pessoal do tempo de quando eram crianças, e se calhar eles tiveram mais exposição a mais idiomas e têm uma certa facilidade para aprender mais rapidamente. Mas, em geral, depende da pessoa, também depende da tua língua e se sabes também outras línguas, não? Então, eu sou espanhola, então, pois, o português, mais ou menos, eu poderia, se fizesse o esforço, aprender rapidamente, não? Também aprendi bastante rapidamente o italiano, o japonês, mas mais ou menos, não? A vantagem que têm os espanhóis com o japonês é que a pronunciação é muito similar, mas a partir disso, pois, a gramática, a escritura, tudo é muito distinto, não? Mas é certo que uma pessoa que falasse inglês como língua única, pois ia ter problemas de falar também japonês pela pronúncia, não? Mas como o espanhol é a mesma, essa é uma facilidade que temos. Depois, se uma português, espanhol e italiano está a aprender francês, a aprender romano, a aprender até inglês ou alemão, vai ser distinto que se não aprende chinês, árabe, russo, etc. E também temos depois os pontos mais práticos, que são ter tempo de estudo. Muito importante é se estás a estudar, a trabalhar, pois vai ser mais difícil fazer tempo, porque é uma atividade añadida que tens que fazer, é uma atividade que leva muitas horas. Independentemente se podes aprender, não sei, italiano em 4 meses, bastante bem, porque já falavas espanhol ou português. Pois, para aprender rapidamente em 4 meses, tens que ter muito tempo, muitas horas. É a realidade, não? Até a gente que tem talento, pois tem que meter as horas, porque tem que ter a exposição às palavras, ao vocabulário, às estruturas gramaticais. Uno pode aprender mais ou menos rápido, mas tem que ter o tempo mínimo de exposição à língua. Outra coisa importante é saber como estudar, que muita gente, eu incluída, penso não temos umas noções exatamente atualizada cientificamente de como estudar. Eu sei teoricamente que o Active Recall, que ver o conteúdo ao longo do tempo, de maneira repetitiva, mais espaciada, é que utilizado ativamente, que eu vejo que é um resumo assim do que é o Active Recall no inglês, é a maneira melhor teoricamente, é mais. Eu utilizo, não. Eu sou mais da antiga escola, não colher, escrever, repetir, utilizar, mas eu, a verdade, não gosto de usar estas flashcards, não gosto de estar a utilizar sistemas de repetição desta maneira porque, em primeiro lugar, sinto que necessito uma aplicação online para fazer, porque
Eu não gosto de estar criando estes sistemas de repetição, não sei como se faz, não tenho interesse e não quero gastar o tempo nisso, prefiro usar outros métodos. Essa é a parte teórica, não de saber como estudar, mas também está a parte mais individual, subjetiva, se calhar, de como aprendo mesmo. Por exemplo, não todas as pessoas têm a mesma capacidade de memorização, não todas as pessoas aprendem melhor como faço eu, que é escrever, escrever, escrever. Há pessoas que aprendem mais rápido com a prática, pessoas que, como eu, gostamos mais de ver uma estrutura, uma classificação por colores de todos os verbos. Então, depende também da pessoa e depende também dos objetivos que tem cada um. Se um tem como objetivo principal comunicar-se para fazer uma viagem, mas tentar utilizar a língua o mais rápido possível para poder comunicar as coisas básicas como quero uma meia de leite, a que hora é o trem para, não sei, Colônia, etc. Pois são sempre mais importantes que estar a memorizar gramática, não sei? Depois, o objetivo já é escrever com um certo nível universitário, académico da língua, mas vai ser sempre mais importante também estudar mais gramática para poder criar mais expressões e frases que podem ser assim, se calhar, um bocadinho mais elevadas que o que ir pedir um café em cafeteria. Então, acho que todo o processo de estudo é uma coisa que tem que ser analisada mais desde várias perspectivas, não? E o último ponto que quero falar neste vídeo é o acesso aos materiais, porque a realidade é que é muito importante, não? Ou seja, nós queremos aprender inglês, o espanhol ou português, pois vai haver muitos materiais. É muito mais fácil no português, por exemplo, encontrar materiais educativos para o português do Brasil. Depois, o Duolingo, outras aplicações, livros de gramática, muitos estão orientados ao português do Brasil, mas penso porque um país mais grande, a gente pois, vai mais ao Brasil que Portugal, que é um país mais pequeno. Então, pois, se calhar às vezes encontrar recursos somente do português de Portugal, pois é um bocadinho mais difícil. Depois, para linguagens menos populares, como, por exemplo, também para o árabe, eu tinha a impressão que era uma língua popular, que muita gente estudava, mas não. Os livros de texto, não nem muitos, está o árabe standard e depois os dialetos de cada país, que têm todavia menos livros de texto. Solamente encontrar bons materiais de estudo é uma aventura e são muito caros. Porque isto também é um problema dos acessos aos materiais de estudo, o preço. Muitos são muito caros. Eu me lembro que quando eu começava a ter assim interesse nos idiomas, podias encontrar de graça na internet muitas páginas web, muitos materiais que eram de graça de gente que simplesmente tinha lido, gostava da língua, estava a fazer uma compilação da gramática, do vocabulário, mas hoje em dia todo mundo quer fazer dinheiro com isso que é uma coisa totalmente respeitável, os salários não estão muito bem, a economia não vai bem, mas a verdade é que às vezes eu estou a buscar materiais online, a gente não só está a fazer marketing dos próprios serviços, das aulas, mas também tu se queres saber mais, podes pagar por este curso, por este outro. Os materiais muitas vezes não estão completamente disponíveis. Se calhar é uma introdução aos materiais, mas não há uma compilação geral de tudo o que tu necessitas saber para estudar o idioma. Então, isso também é um problema, porque um livro de gramática custa dinheiro e depois tens de comprar todos os níveis. Nas línguas europeias, inglês, francês, alemão, espanhol, normalmente há um livro por nível ou dois, se calhar às vezes faz uma divisão de o A1.1 e o A1.2, então tens de comprar o livro de texto, o livro de exercícios, um dicionário, se todavia usades dicionários físicos, e depois, se calhar, um modo de para ler com estas leituras mais fáceis para os níveis iniciais. Então, ao final, são 3, 4, 5 livros por nível que uno tem que comprar. Depois, línguas como o japonês, que já são um de gramática, um de ideogramas, um de vocabulário, um de leitura, o do listening. E, graças a Deus, não tem, os exames de japonês oficiais não têm nem parte de falar nem de escrever, porque senão seriam 2 livros mais a comprar por nível. Então, uma coisa cara é encontrar materiais bons e acessíveis, pode ser difícil ou custar muito dinheiro. É uma coisa que também se tem que ter em conta. Como conclusão, eu diria que
é possível aprender uma língua muito rapidamente, mas tem que dar-se as condições adequadas. Então, ter um nível conversacional de francês, de português, de alemão, se se fala uma língua ligeiramente ou menos similar, por exemplo, se já sabes inglês, pois não é tão parecido ao alemão como a gente diz muitas vezes, mas se tem mais similaridades que com o espanhol e o português. Então, se falas português, ou espanhol e inglês e estás a aprender alemão, vai ser mais fácil que se só falares português e vais aprender alemão, não é assim? Ou se já falares uma língua românica e queres aprender outra. Ter um nível assim conversacional intermédio de maneira rápida ou até avançado, se tens muito tempo de dedicação para estudar, eu penso se é possível. Mas o que mais rápido aprendi é o italiano, mas também falo espanhol, não? Então, para aprender italiano, eu estive, penso, 2 anos. E o segundo ano foi Erasmus, que foi uma imersão linguística. Mas eu conheço muita gente que faz um ano no estrangeiro de estudo, vai fora do país a estudar um ano para aprender a língua e não consegue ter um nível mais alto, o C2. Na minha opinião, se meteres muito esforço em um ano ou 2 e a língua não é muito diferente do idioma que já falades, é possível aprender muito rápido. Também há gente que tem muito talento e se um é um gênio e aprende mais rápido, ou aprende russo em um ano, um não é um gênio. São coisas que sucedem, gente que nasce assim. Mas em geral eu diria mínimo um ano para uma língua similar a uma que já se conhece. E depois as línguas mais diferentes vão levar, eu penso, mínimo 3, 4 anos com muita dedicação. Como é tudo, depende de todos estes fatores que já estive a falar, mas penso em uma coisa razoável, meter muito tempo, muito empenho em falar em 3, 4 anos relativamente bem e com uma boa estrutura gramatical e similar aos nativos, muitos dos idiomas. Isto é tudo porque eu estive a ver todos estes vídeos recomendados no YouTube de aprendi chinês em 2 semanas, ou como aprender japonês em 2 meses, e comigo. Não são vídeos que estejam a dizer tudo a verdade, não? Também sucede às vezes, se calhar, que às vezes sucede a mim, por exemplo, eu, por alguma estranha razão, posso ler um texto em alemão muito bem e parece que eu vou falar alemão, mas eu não consigo. Eu não entendi as palavras, mas como eu tive 2 anos de alemão, entendo mais ou menos a pronúncia, então se eu estou a ler em voz alta no alemão, parece que falo alemão, mas eu, a verdade, não falo alemão. Então, também são estas situações, não? Às vezes a gente pois pronuncia muito bem e parece que fala muito bem, mas não fala tão bem. Mas depende do caso, não? Mas sim, em geral, sim, é possível aprender rápido, mas eu de verdade, menos de um ano para ter um nível conversacional decente, penso não é realista. É para a maior parte da gente que não está a tempo completo fazendo estudo de linguagens, pois 3, 4 anos, penso, é um objetivo realista. Porque também é verdade que muitas vezes nas redes sociais estamos a ver esta gente que faz estas coisas incríveis. Depois, às vezes se sente um pouco mal com o mesmo, porque esta gente com menos anos que eu está a fazer todas estas coisas maravilhosas, incríveis, super rápido, que é eficiente, que é produtivo. A realidade é que tenha mais tempo, ou mais recursos, ou mais energia. Porque também a energia individual é importante. É importante também ter um marco de referência assim, um pouco amplo para os nossos objetivos e não dizer eu não consegui aprender em 5 anos, então fiz mal. E se calhar algum método, algum passo do método foi não muito bem, mas é normal que a aprendizagem leve muitos anos. Penso que as redes sociais, o ritmo atual do mundo é fácil dizer tenho que fazer tudo isto, tenho que fazer tão rápido. Quando, historicamente, a aprendizagem é uma coisa que leva tempo. Leva tempo, leva repetições, leva dedicação. Por isso os médicos estão como 8 anos a estudar, não? Porque leva tempo. Então, o resto das carreiras, sim, o resto das licenciaturas são, normalmente, de menos anos, mas ser um especialista, fazer as coisas bem, leva muitos anos. Penso que temos que ser mais realistas e flexíveis com nós mesmos.
Sim, isto é tudo o vídeo de hoje. Espero que gostaram. Se gostaram, por favor, escrevam nos comentários também as vossas opiniões sobre a aprendizagem de idiomas. Quanto tempo pensades leva a uma pessoa normal a aprender um idioma? Tenho muita curiosidade por saber o que pensam vocês. Muito obrigada e até a próxima!